paz, Senhor, aos que em vós esperam. Escutai as preces do vosso povo. Escutai as preces do vosso povo. Dai a paz, Senhor, aos que em vós esperam. Escutai as preces do vosso povo. Escutai as preces do vosso povo. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Dai a paz, Senhor, aos que em vós esperam. Escutai as preces do vosso povo. Escutai as preces do vosso povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz do Senhor, que era e que vem, estejam convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Despertai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para, correspondendo mais generosamente à ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, Daniel disse ao rei Nabucodonosor: Tu, ó rei, tiveste esta visão. Apareceu uma grande estátua, uma estátua gigantesca e de extraordinário esplendor. Erguia-se diante de ti e o seu aspecto era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro
e em parte de barro. Estavas a olhar para ela, quando uma pedra se deslocou, sem intervenção de mão alguma, e foi bater nos pés da estátua, que eram de ferro e de barro, e reduziu-os a pó. Então, pulverizaram-se ao mesmo tempo o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e ficaram como a moinha das eiras no verão. Levou-os o vento e não ficou rasto deles. A pedra que tinha batido na estátua tornou-se uma grande montanha e encheu-se toda a terra. Foi esse o sonho. E daremos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, és o rei dos reis, a quem o Deus do céu deu a realeza, o poder, a força e a glória. Ele entregou-te nas mãos os filhos dos homens, os animais dos campos e as aves do céu, onde quer que eles habitem, e fez-te Senhor de todos eles. És tu a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu. A seguir, um terceiro reino, um reino de bronze, que dominará toda a terra. E haverá um quarto reino, duro como o ferro. Assim como o ferro tudo esmaga e despedaça, este reino esmagará e despedaçará todos os outros. Os pés e os dedos que viste, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, significam um reino dividido. Terá a solidez do ferro e, por isso, viste o ferro misturado com o barro mole. Mas se os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, é porque o reino será em parte forte e em parte frágil. Visto o ferro misturado com a argila, assim também as duas partes se hão de ligar por geração humana, mas não se hão de unir solidamente. Como o ferro não pode misturar-se com o barro, no tempo desses reis, o Deus do céu fará surgir um reino que jamais será destruído e cuja soberania nunca passará a outro povo. Esmagará e reduzirá a nada todos esses reinos, mas ele permanecerá para sempre. É o que significa a pedra que viste desprender-se da montanha sem intervenção de mão alguma e pulverizar o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que vai acontecer em seguida. O sonho é verdadeiro e fidedigna da sua explicação. Palavra do Senhor.
Louvai-o, exaltai-o, louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, exaltai-o, louvai-o, exaltai-o para sempre. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, exaltai-o, louvai-o, exaltai-o para sempre. Céus, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, exaltai-o, louvai-o, exaltai-o para sempre. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, exaltai-o, louvai-o, exaltai-o para sempre. Águas cristais sobre os céus, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, exaltai-o, louvai-o, exaltai-o para sempre. Poderes do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Louvai-o, exaltai-o, louvai-o, exaltai-o para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se fiel até a morte, diz o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, comentavam a alguns que o templo estava ornado com belas pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes:
Dias virão em que tudo o que estais a ver não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Eles perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? Que sinal haverá que está para acontecer? Jesus respondeu: Tende cuidado, não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Disse-lhes ainda: há de erguer-se povo contra povo e reino contra reino. Haverá grandes terremotos e em diversos lugares fomes e epidemias. Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu. Palavra da salvação. Jesus ouve alguns peregrinos comentarem que o templo estava ornado com belas pedras e piedosas ofertas. Estavam impressionados com a sua grandiosidade e esplendor. Os judeus tinham um grande orgulho no templo. Viam-no como lugar da presença de Deus no meio do seu povo. Viam-no também como garante da unidade nacional, pois era o único lugar onde todos deviam celebrar as suas festas anuais. Mas pensavam, quando os povos se convertessem a Deus, todos acorreriam a Jerusalém para o adorarem no seu templo. Jesus ouviu-os e não pôde deixar de intervir, dando-lhes uma má notícia. Dias virão em que tudo estais a contemplar, não ficará pedra sobre pedra. Jesus refere-se, como já sabemos, à destruição do templo no ano 70 por parte dos romanos. Tal acontecimento significará uma tragédia irreparável para o povo de Israel. No entanto, como sempre, Deus escreve direito nas linhas tortas da história dos homens. Através do fim do templo, Deus transmite aos homens de todos os tempos uma mensagem importante e sempre atual. Antes de mais, ensina-nos que os templos, aquilo que habitualmente chamamos de igrejas, construídos pelas mãos dos homens, não são indestrutíveis. Isso significa que não são absolutamente necessários para Deus. Nessa linha, Deus diz-nos que não quer, não gosta, não aceita viver confinado nos templos. Deus é Deus dos homens e, por conseguinte, prefere e só aceita habitar entre os homens, lá onde se desenrola e acontece aquela que é a sua vida. Por último, com a destruição do templo, que nunca mais será reconstruído, Deus esclarece que quem acredita ou vier a acreditar dele não precisa de ir a Jerusalém para o adorar. Os homens poderão invocar e adorar o Senhor em qualquer lugar da terra. O importante, o que conta para Deus, não é o lugar, mas os sentimentos do coração do homem que o invoca e adora. O coração do homem que ama de verdade é o único tempo de Deus que escolhe para morar na terra. Na verdade, onde há amor, aí habita Deus.
Irmãs e irmãos, invoquemos o Pai Celeste, o grande Deus do céu, a quem todas as criaturas louvam e exaltam, dizendo com alegria: Deus eterno, ouvi-nos. Pelo povo santo de Deus, para que não se deixe enganar pelos que querem ocupar o lugar de Cristo. Oremos. Pelos governantes, para que trabalhem sem desânimo, pela paz e pelo bem-estar dos cidadãos. Oremos. Pelos que mais sofrem neste mundo, para que a esperança cristã os conforte e encoraje. Oremos. Pelos que esperam o reino que jamais será destruído, para que vivam profundamente unidos a Cristo. Oremos. Pelos peregrinos deste santuário, para que busquem sempre as coisas do alto, como lhes pede a Senhora do Rosário. Oremos. Deus eterno e onipotente, Deus eterno e onipotente, vinde em auxílio do vosso povo suplicante e concedei-lhe o que vos pede com fé por Cristo nosso Senhor. Irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, estes dons sagrados que nos mandaste oferecer em honra do vosso nome e fazei que, obedecendo sempre aos vossos mandamentos, nos tornemos também nós uma oblação agradável aos vossos olhos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores e poder glorificar-vos é um dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria.
Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, não-vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Quando comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, esperando a vossa vinda gloriosa. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admite-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O Senhor preparará um banquete para todos os povos no seu Monte Santo. O Senhor preparará um banquete para todos os povos no seu Monte Santo. Ele arrancará o véu de luto que cobre todos os povos. O Senhor preparará um banquete para todos os povos no seu Monte Santo. O Senhor enxugará as lágrimas de todas as faces, aniquilará a morte para sempre. O Senhor preparará um banquete
Cumprir-se-á naquele dia, este é o nosso Deus. Nele confiamos e Ele nos salva. O Senhor preparará um banquete para todos os povos no seu Monte Santo. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Povos todos batei palmas, aclamai a Deus com brados de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria.
Deus Todo-Poderoso, não permitais se separem de vós aqueles a quem deste a graça de participar neste divino sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo esses símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Façamos agora a oração jubilar de consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores, e o caminho conduz até a Deus. Unido aos meus irmãos, fé na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. Enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dê-me paz e o Senhor vos acompanhe. A 13 de maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a